o golpista pegou ar, se zangou ainda. Não vou mais lhe dar o golpe. Não, você está entendendo? A que ponto chega a empáfia? A que ponto chega a ousadia? E você está entendendo aonde é que você entra nessa história? Somos bobos da corte? Estão lendo na nossa testa, palhaços, certamente, não é? Para fazer esse tipo de coisa por telefone, sabendo que as tecnologias novas permitem gravações, permitem esse tipo de coisa, mas aí está o alerta para que você não acredite em toda sorte de promessas ou de ofertas que chegam por celular, por e-mail, enfim. Hoje em dia, as coisas estão desse jeito. Imagine o golpista automaticamente o que tem escrito na minha, o número do aparelho que recebeu para acessar o sistema. O senhor continua ganhador da promoção. Veja só uma coisa dessa. De que conversa mole, gente? Atenção, atenção. Não creia assim facilmente nessas ofertas, não. Porque quem eu sei que ganha alguma coisa, por exemplo, se você jogar na loteria, você de fato pode ganhar. Aí sim. Agora, nesse tipo de prêmio aí, eu não confio não, viu? E você também não deveria confiar. Sabendo de quaisquer outras denúncias, utiliza o telefone da DREOF, Delegacia de Repressão ao Estelionato e outras fraudes. Agora uma notícia aqui. Gente, o Tribunal de Justiça permitiu o reajuste de 13,64% da Embasa. Vocês lembram que desde domingo estava valendo o reajuste de 6,19%. Por quê? Algumas pessoas entraram na Justiça contra esse aumento que seria abusivo, visto que a inflação ficou em quê? 6, 7%. Então, como é que a Luz poderia dobrar o valor da inflação enquanto aumento? Qual é o consumidor que suporta uma coisa dessas? Mas o consumidor baiano vai mesmo pagar uma conta de água mais cara já em maio. Ontem foi derrubada a liminar que impediu o aumento de 13,64% da Embasa e o acréscimo será retroativo aos dias 1º, 1 e 2 desse mês, conforme informou a empresa. Agora, a briga judicial parece não ter terminado ainda, porque ainda cabe recurso ao Tribunal Pleno e o pessoal diz que vai entrar sim contra a Embasa, porque realmente os consumidores dizem não ter condição de pagar uma luz tão cara. Tu tem? Acesse o e-mail, por favor, danielaprata@tvitapuã.com.br e me diga alguma coisa, porque o que você tem aí de matéria-prima, a sua vida, o recorte da sua realidade, é o nosso material de trabalho. Jornalismo trabalha com o quê? Com fatos. E a gente está aqui todo dia no maior jornal da Bahia para lhe mostrar tudo o que acontece. Então pode escrever. Se não quiser se identificar, você deixa uma identificação para mim que a gente preserva, tá bom? A sua identidade. Agora foram enterrados os corpos dos 2 trabalhadores que morreram em um acidente muito feio em um canteiro de obras no bairro de Brotas. Amigos e parentes prestaram as últimas homenagens ao pedreiro José Marcos Conceição dos Santos, de 45 anos. Uma tristeza esses enterros, gente. E o ajudante Sandro Nunes Santos, de 29. A mulher de um deles precisou ser amparada. Foi uma morte feia porque vigas enormes de metal caíram sobre os trabalhadores. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil levou uma faixa de luto e de protesto. O acidente foi em uma obra de um condomínio no bairro Vila Laura. Esse local que já tinha sido denunciado pelo Ministério Público em outubro de 2010. O Ministério Público do Trabalho denunciou o local porque colocaria em risco a integridade física dos seus funcionários. Então, a obra foi paralisada depois desse acidente, que aconteceu agora na segunda-feira. Fiscais da Delegacia Regional foram fazer nova vistoria no local. A imprensa e os representantes do Sindicato dos Trabalhadores não puderam acompanhar a inspeção. E outra, mais um trabalhador ficou ferido. Sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. Carlos Henrique Santos Alves já foi liberado do hospital. Fiscais da Superintendência Regional também vistoriaram a obra ontem. Até sexta-feira eles dizem que vão ouvir testemunhas, analisar documentos. Vai ter nova inspeção na semana que vem. E aqui temos informações. O pedreiro Carlos Henrique Santos Alves, ferido na perna, não corre risco de morte. Em 2010 foram 70 acidentes com 6 mortes, enquanto em 2009 foram 66 acidentes com 5 óbitos. Daqui a pouco, novas informações ao vivo com o Gabriel Pinheiro. Aliás, a empresa, em nota, a construtora responsável, disse que as causas do acidente só serão esclarecidas depois da conclusão da perícia. A MCC Engenharia emitiu nota dizendo que está lamentando muito, com profundo pesar, ver esse acidente que vitimou 2 funcionários e deixou mais um gravemente ferido. Eles trabalhariam para uma empresa, uma prestadora de serviços, a GMO. Então, eles dizem que estão também oferecendo todo o suporte. Os trabalhadores foram atingidos por vigas metálicas que estavam sendo içadas. No momento que elas estavam subindo, se desprenderam da grua e caíram sobre os trabalhadores. Então, foi um acidente realmente muito feio. As causas serão esclarecidas depois do laudo da perícia, repito, e a engenharia, a MCC, vem dando toda a assistência às famílias das vítimas. Diz que continuará prestando quaisquer esclarecimentos necessários à sociedade. Vamos
Vamos ouvir agora o sindicato da categoria e a irmã de uma das vítimas. Daqui a pouquinho, então, a gente chama essa reportagem, porque o que eu quero falar agora, sabe o que é? Eu quero falar de esporte, eu quero falar de futebol, eu quero saber quem vai ser o campeão. Quem vai ser? Ainda não dá, né? Claro, porque a partida ainda vai acontecer. Mas sem mais delongas, eu vou chamar o meu colega. Vamos às notícias do esporte com ele, com Silvio Mendes. Um dos poucos gentlemen que ainda restam no mundo, que ele fica em pé esperando eu chegar para sentar. Tá vendo aí? Bom dia, Silvio. Bom dia. Tá chovendo aí fora, hein? Já tá chovendo de novo? Tá chovendo aí fora de uma maneira até que a gente ficou perplexo. A Codesal registrou mais de 900 deslizamentos, 900 solicitações ontem pelo 199. Quem mora nas mais de 500 áreas de risco, fica atento. Você chegou agora da rua, tá chovendo em que região que você passou? Eu vim de Amaralina pra cá, tá chovendo até aqui. Chovendo forte? Chovendo forte. 7 horas, 12 minutos, se está chovendo, acende o farol, vai mais devagar com o teu carro e daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre a chuva. Agora engraçadinho, chovendo e abre sol, chovendo e abre sol. Mas Salvador tem essa característica, sabe por quê? Casamento da raposa. Não, segundo os meteorologistas, é a nossa posição no globo terrestre. A gente está numa posição em relação à linha do Equador que faz com que isso aconteça. Como o sol aqui incide de maneira mais forte, aí fica um calor retado. Tá vendo agora, aí? Vivendo e aprendendo. Ó. Se eu não estivesse do lado dela, eu não ia saber disso. E se eu não estivesse do seu lado, não ia saber o que aconteceu com o Ramon, com o Bahia, com o Vitória. O que foi que houve com o Ramon? Ramon, aconteceu o seguinte, ele foi até um rapaz decente com a diretoria do Esporte Clube Bahia. O Ramon, ele jogava na Rússia. E você sabe que na Rússia tem um problema muito sério, e o telespectador da Record sabe. É a temperatura. Tem dia até que está dando 10 abaixo, né? Aí é difícil treinar e jogar bola. Ele foi para lá com 18, 19 anos, e aí se envolveu com aquele grupinho de jogadores que gosta de tomar umas e outras. Aliás, toma muita vodka para poder suportar o frio. Lá na Rússia tinha aquele presidente que inclusive foi visto várias vezes caindo de tão bêbado. Eu me lembro... Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Ele gostava de tomar a vodka dele também. Aí o Ramon tomou muita vodka lá, ele foi para lá menino. Então confirma essa informação do tratamento? Rapaz, o cara se tornou alcoólatra. Entende? Ele confidenciou isso, amigos, e agora confessor de público, vai sair, vai fazer um tratamento. Um rapaz de 22 anos. Agora, né? Ramon, vamos combinar uma coisa, Ramon e quaisquer outras pessoas, que sirva de exemplo, porque buscar tratamento não faz mal a ninguém. Tem várias pessoas, a gente vê artistas internacionais aí direto nas manchetes, com toda sorte de problemas relacionados à dependência química. Se é uma doença, se a pessoa se conscientiza e vai se tratar, parabéns. Assim seja, porque daí pra frente ainda tem uma longa carreira. Mesmo porque ele tem 22 anos, né? Tem uma carreira enorme pela frente, e a gente deseja sucesso a você. Fé em Deus, vai fundo no seu tratamento, viu, Ramon? E você vai se dar bem, garoto. Fé em Deus e pé na tábua, Ramon, viu? Parabéns pela iniciativa de querer se ajudar. Agora eu quero saber como é que o Vitória vai se ajudar, meu filho, para a partida do final de semana. Me conte. Vamos ver, né? Se representou ontem no Barradão, né? E já pensa na partida do final de semana contra o Bahia de Feira de Santana. Então não teve tempo nem de comemorar. Não teve não, minha filha. Acabou. Vamos correr atrás, né? Vamos assistir a reportagem, então? Vamos lá. Vamos ver a reportagem da preparação do Vitória para a próxima partida. O Clássico Bavi passou. O Vitória garantiu a vaga na final. Tá todo mundo feliz da vida na Toca do Leão. Mas por aqui, a batalha pelo pentacampeonato estadual apenas começou. A gente tem que respeitar, mas quando começar o jogo, põe em prática tudo aquilo que a gente vem fazendo dentro da competição. E a gente espera que a gente possa fazer 2 bons jogos e possamos conseguir esse pentacampeonato inédito aqui para o Vitória. Começar também com o Bahia de Feira, que é uma boa equipe. Eles vão vir com tudo para cima da gente, a gente também tem que enfrentar eles igual para igual, que é uma boa equipe, para conseguir um resultado positivo. O Tremendão é a sensação entre as equipes do interior e tenta a taça inédita. O elenco rubro-negro reconhece a força do adversário e prega respeito, já que em 2006 o Leão acabou sendo eliminado pelo Colo-Colo de Ilhéus, que sagrou-se campeão em pleno Barradão. O Vitória já pisou... deslizou contra o Colo-Colo, né, onde entrou na final com todas as condições de ser campeão e foi vice-campeão, não conseguiu o título naquela oportunidade, então a gente tem um exemplo pela frente. Com os pés no chão, a intenção é fazer um resultado positivo no primeiro duelo no estádio Joia da Princesa para decidir em casa o estadual. Mas para isso, os jogadores contam com o apoio da torcida lá em Feira de Santana.
Se vier o pentacampeonato vai ser muito bem-vindo, a gente tem que comemorar bastante, vai ser inédito para mim, quanto para o Vitória também. Olha, vai ser uma invasão de torcedores do Vitória lá em Feira de Santana, sem sombra de dúvidas. Aliás, o Bahia de Feira vai ganhar dinheiro domingo, porque a torcida do Vitória vai parar, porque a renda é toda do Bahia de Feira. O Bahia de Feira, no último jogo, teve 60 espectadores. Mas houve um acerto lá com o prefeito de Feira de Santana, e ele ficou por lá mesmo, porque a vontade do presidente era jogar aqui em Pituaçu, a primeira partida, essa partida de domingo, e jogar a segunda no Barradão. Mas aí foi um clamor público lá em Feira de Santana. O Vitória vai com o time completo, Silvio? Não. Você tá em cima, hein? Você tá fera, hein? Não, porque eles não vivem mudando, mudando, não. Vai mudar porque perdeu o Esdras pelo terceiro cartão amarelo. Mas aí o Antônio Lopes tem o Duílio, que pode compor ali o meio de campo. Ele pode até usar outra alternativa, de puxar o Nicão para o meio de campo, botar o Neto Baiano. O Antônio Lopes é um cara tranquilão, ele sabe o que é que vai fazer. Ele perde o Esdras, mas ganha o Duílio. E é um treinador fantástico, é um treinador que não conversa muito fiado, não. Ele trabalha. Eu soube que o Bahia de Feira também treinou ontem. Como é que está a preparação do Bahia para enfrentar o Vitória? Olha, o Arnaldo Lira disse que vem com o sistema Mulher Maravilha. Como é o sistema? Foge, Mulher Maravilha, foge que lá vem o leão. Você está entendendo? Aí vai esconder o esquema tático do Bahia de Feira até a partida do próximo domingo. O que é bom, eu já tinha falado antes, o jogo vai ser lá em Feira de Santana, no reduto do Bahia de Feira. Se bem que o Bahia de Feira não gosta muito de jogar no Estádio Joia, porque ele não tem, ele não tem facilidade como ele obtém essa facilidade jogando fora dos seus domínios. Ele, por exemplo, ele conquistou a classificação para ir para essa final fora de Feira de Santana, porque ele ganhou lá em Vitória da Conquista, do Serrano. Quando ele chegou em Feira de Santana, ele jogou pelo regulamento, empatou e ganhou essa condição de ser o Bahia genérico numa decisão de um Bavi pequenininho, mas é um Bavi muito importante, que é de hoje que a gente não vê a dupla Bavi fora assim, de decisão. O Bahia grande está fora e o Bahia genérico entrou. E Carlos Alberto entra onde nessa história toda? Carlos Alberto? Carlos Alberto viria, né, para o Bahia. O René Simões acha até que seria uma boa contratação, mas acontece que o Carlos Alberto não ficou no Palmeiras, o Filipão vetou, diz que é um jogador problemático e eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho que está muito distante do Bahia, mesmo porque o Atlético Mineiro aí na parada, uma conversa de que ele já teria acertado com o Atlético Mineiro. Eu não me liguei muito, não. Eu só fico ligado assim. Veio pra cá, chegou, eu converso. Sabe quem tá chegando hoje, por exemplo? Quem? Jobson. De volta? Jobson tá chegando. Aquele Jobson, aquele jogador que se envolveu aí, foi suspenso. Então? Tá vindo hoje. Pra Salvador, o seu empresário vai sentar com os dirigentes do Esporte Clube Bahia para tentar acertar a contratação dele até dezembro. Se bem que está muito nebulosa a negociação, não por parte do Esporte Clube Bahia, mas porque a torcida do Esporte Clube Bahia está cobrando da direção do Bahia essa contratação. Porque é um belo jogador, um jogador que tem fara de gol, chega, faz o gol. Extracampo é problema dele, não é comigo. E quem é o atacante do Cruzeiro? Quem é o atacante do Bahia? Pedro quem? De BH que ele está vindo. Aí tem muita gente perguntando aí, quem é Pedro? É Pedro quem, minha gente? É um atacante, é um jogador até que de boa presença diária. E acontece que ele não está tendo chance no Cruzeiro. O Cruzeiro está com o time arrumadão, está fazendo uma bela campanha na Libertadores. O treinador lá não mete os pés pelas mãos. Então o Pedro Quem está lá como um reserva, tal, essa coisa toda. O Bahia vai tentar trazer esse jogador para compor o seu elenco para o Campeonato Brasileiro.